Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. O fato da gente trabalhar com tecnologia e estar aqui o tempo inteiro nesse ambiente digital faz com que a gente também, às vezes, fique aprisionado nesse espaço. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como a gente também pode aplicar o minimalismo na nossa vida digital. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Passa e você está assistindo a segunda temporada de Casa Minimalista. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, dá uma olhada aqui no canal que você vai conseguir ver a primeira temporada inteirinha. São 21 episódios destralhando minha casa, foi maravilhosa aquela série. E nessa segunda temporada, além da gente revisitar os cômodos da casa, inclusive porque eu mudei de apartamento, então vocês estão vendo uma casa diferente aqui, a gente também está falando de alguns assuntos que também fazem parte da nossa vivência doméstica e da nossa vida. Como ontem, quando a gente falou de lavanderia, que não era um assunto que estava aqui, e hoje que a gente vai falar sobre vida digital e o quanto, uma coisa que vocês pedem bastante nos comentários aqui para mim, que é como eu, uma pessoa que trabalha com esse ambiente digital, como que eu consigo lidar com o minimalismo nesse espaço em que a gente trabalha tanto no celular, eu principalmente, grava vídeo, isso e aquilo. Então, hoje nosso papo vai ser sobre isso, porque é fato que uma pessoa que trabalha com o ambiente digital normalmente vai ser uma pessoa que fica mais tempo online. Mas a gente pode ir tropeçando, errando bastante e aprendendo a lidar melhor com a tecnologia, porque a gente pode usar muito ela a nosso favor. Deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre qual é a minha relação com a internet e o quanto eu consumo internet durante um dia. Eu sou uma pessoa que tem presença digital em praticamente todos os grandes canais. Então, se a gente está falando de YouTube, a gente está falando de LinkedIn, de Instagram, de Twitter, de newsletter, eu já tenho podcast, apesar de não postar muito podcast, eu também tenho um podcast. Eu tenho e até mantenho essa presença digital porque isso é parte de quem eu sou, é parte do meu trabalho. Mas isso eu aprendi a duras penas que não necessariamente significa que eu preciso postar o dia inteiro, que eu preciso postar todos os dias. Se você olhar pelos canais onde eu estou, você vai perceber que eu não sou uma pessoa que produz intensamente conteúdo o tempo todo, mas eu gosto de produzir quando aquilo realmente vai fazer diferença para alguém. E isso é o que eu falo sobre a gente aprender a duras penas, sabe? Porque a gente normalmente acha que vamos trabalhar com conteúdo na internet. A gente precisa postar muito, ter muita frequência, tá ali sendo consistente o tempo todo. Mas no final pode ser prejudicial para sua criatividade, para sua saúde mental. Você vai acabar criando conteúdo para preencher uma agenda. E quem já assistiu os meus cursos, porque eu dou aula para criadores também, sabe que a gente não pode trabalhar criando conteúdo sendo uma pessoa que está ali só preenchendo calendário, sabe? Porque eu preciso postar na segunda, quarta e sexta. Tá, mas por que você quer postar segunda, quarta e sexta? E por que você está fazendo essa coisa tão cartesiana, sabe? Será que a vida é tão cartesiana? Será que a gente tem mesmo que lidar com essa coisa tão linear? Será? Isso foi o que eu aprendi nos últimos anos, que a gente não precisa ser tão cartesiano, que a gente não precisa entender a vida nem a criação de conteúdo como um caminho linear, que a gente pode ter os nossos momentos de pausa, a gente tem que respeitar nossa saúde mental, nossa família, nossa criatividade em primeiro lugar, antes de pensar que aquilo precisa ser um calendário a ser preenchido. É por isso que vocês às vezes pedem, ai, passa, aparece, posta mais, vem mais vezes aqui. Eu adoraria fazer mais também, mas eu preciso respeitar o meu processo criativo, minha família, porque essa semana, inclusive, Emma teve febre, passou mal. Nas outras semanas, meu marido estava com gripe aqui em casa, estava uma loucura esse mês. E isso impacta na forma como a gente produz conteúdo, impacta na forma como a gente se relaciona com o ambiente digital. E às vezes ouvir só cobranças pode ainda prejudicar mais. Esses dias eu fiz um comentário no Twitter até sobre o quanto a gente muitas vezes não sabe a força que tem um comentário negativo que a gente deixa na internet, quando a gente fala mal de alguém, sabe? Às vezes esse seu comentário pode ser a gota d'água de uma pessoa, que pode ser a gota d'água dela cometer um suicídio, dela desenvolver um burnout, que ela vai ficar preso naquilo por meses. A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado dessa telinha aqui. E tá sempre bom a gente ter esse cuidado. Eu acho que a gente pode começar esse papo sobre minimalismo digital, não sobre quanto tempo você fica online, ou quantos canais você tem, mas sobre o que você anda comentando na hora que alguém posta alguma coisa ou quando você vê algo sobre alguém. O que você anda dizendo sobre essas pessoas por aí publicamente? Como você tem atingido diretamente as pessoas no ambiente digital com o que você escreve?
com o que você comenta, com o que você fala. Isso muda sensivelmente a nossa relação com o ambiente digital a partir do momento que a gente para de expressar negatividade nesse espaço. E eu sei, gente, que tem negatividade sendo bombardeada o tempo inteiro. Eu falo, tem 300 mil pessoas que já assistiram a segunda temporada aqui, vocês são demais, olha, vocês são incríveis. É muita gente que já assistiu, que já deixou like, deixou comentário incrível aqui na série. Sempre tem meia dúzia que vem aqui e reclama das coisas, e eu só fico perguntando, qual o problema dessas pessoas? Pra que elas ficam reclamando de coisas às vezes tão simples e coisas que não impactam pra ela, mas que pra gente que tá aqui do outro lado podem impactar tanto, sabe? Então, se tem um aprendizado que eu tive ao longo dos últimos anos não é sobre presença, aquilo que eu falei sobre frequência, é sobre realmente você produzir algo que faz e tem interesse geral e fazer uma coisa legal. Então, se eu venho aqui e faço a série Casa Minimalista, eu sei que isso tem um impacto muito bom pra vocês, que vocês adoram ver esse momento. A gente tem uma mosquinha aqui no nosso ouvido, sabe, dizendo pra gente que a gente tem que sempre procurar aquela caixa, né, aquele estereótipo, aquela linha, aquela grade, e a gente não precisa ficar procurando isso, sabe? É muito mais sobre a gente respeitar também o que tem do outro lado. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês era sobre isso, e a segunda era sobre a questão do que a gente comenta na internet. Acho que isso é bem importante a gente ter essa noção de que isso impacta muito na nossa tranquilidade, na nossa simplicidade em lidar com as coisas. Agora, se tem uma coisa que a gente empresta do minimalismo e traz para esse minimalismo digital, isso com certeza é sobre o peso, o quanto a gente deposita no número de likes, nos números de comentários, aquilo que a gente tem de medida do que é felicidade ou não. Gente, essa é a maior cagada que a gente pode fazer da nossa vida. Sabe quando você tá triste? E aí você faz o quê? Você posta uma selfie. E aí você ganha um monte de likes, um monte de comentários, e aí você começa a ficar um pouquinho mais feliz. Ou quando você posta uma foto linda, de um lugar lindo, e ninguém curtiu, e você fica triste. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender de verdade, é a não depositar o nível de felicidade que a gente sente no dia, ou no ano, ou na semana, na quantidade de likes que a gente recebe, porque esse like não é nosso. Esse like da plataforma, tá? Sabe aquela coisa que a gente fala de imóveis, né? Tira essa ideia de que like é pertencimento, que isso é medida de sucesso, que é medida de felicidade, porque isso não é. Vamos aqui cutucar a onça com a vara curta, porque eu não posso deixar de falar sobre o tempo que a gente passa online, quantas horas a gente passa online. E eu facilmente passo umas 8 horas conectadas do meu dia, e isso é muito. É muito para uma pessoa normal, é a média do que acontece para pessoas que trabalham com tecnologia e com ambiente digital como eu. E aí esse recado é para você, que assim como eu trabalha nesse ambiente digital e precisa fazer com que essas horas sejam bem aproveitadas. Hoje, boa parte do nosso trabalho ele é feito em 3 aplicativos, tá? A gente usa Trello, que é um aplicativo de produtividade e de gestão de projetos, para a gente organizar todos os projetos que estão rodando dentro da agência. Então eu tenho ele no celular e eu consigo acompanhar toda a produtividade de tudo que está acontecendo, eu consigo acompanhar por lá. E-mail, que é um troço que a gente usa assim o dia inteiro, ele tá no meu celular, porque eu consigo ir respondendo coisas por ali, já consigo resolver coisas mais rápido por ali. E o WhatsApp. Ah, o danado do WhatsApp. Eu falo danado porque assim, o WhatsApp ele pode ser uma ferramenta horrível, que vai assim só prejudicar a sua vida. Mas ela pode ser uma ferramenta muito boa, desde que a gente e as pessoas com quem a gente se comunica façam um bom uso dela, tá? Primeira coisa, você pode ter grupos no WhatsApp do pessoal da firma, sabe? Dos grupos de trabalho, daquilo que você tá fazendo. Desde que as pessoas que estejam inseridas dentro daquele grupo também entendam que não existe, às vezes, uma comunicação tão sincronizada. Essa questão de comunicação assincrônica, que é o quê? Ela não acontece ao tempo que você se comunica, é um dos aprendizados que a gente tem que levar para a vida. Internet, gente, significa que isso facilita? Facilita. Não significa que quando a gente manda uma mensagem, aquela pessoa que recebeu vai nos responder no mesmo momento, porque às vezes ela não pode responder. E a gente tem que aprender a gerenciar essa expectativa de que quando a gente manda uma mensagem, a gente tem que ser respondido no mesmo momento. Isso muda completamente a relação que você tem com o WhatsApp, porque você pode mandar figurinhas, você pode ter os seus grupos, inclusive entra lá no grupo no WhatsApp do Passa em Casa, porque eu mando figurinhas para vocês, eu adoro figurinhas, gente. Entender que qualquer pessoa que esteja naquele grupo, ou quando você manda uma mensagem e a pessoa não te respondeu na hora, não significa que a pessoa te odeia, não significa que a pessoa não está bem com você, significa só que ela não podia responder você naquele mesmo momento. E às vezes, se ela esqueceu por muito tempo, você
você pode ir lá e só ir dar um hello para ela, que pode ser que ela tenha realmente perdido aquilo no fluxo de mensagens e ela não viu. Para mim, de verdade, o problema do WhatsApp não tá sobre os grupos que a gente tem, o volume imenso de mensagens que a gente tem para responder todos os dias. Tá no fato de que a gente não liga mais para as pessoas e a gente não consegue mais lidar com leitura de emoções, sabe? Quando você ouve a voz de alguém, você consegue interpretar melhor o que está acontecendo naquele momento. Sabe quando você manda um áudio ou quando você manda uma mensagem assim, ó, você escreve bibibi papapá. E se tem uma coisa que a gente é ruim é em interpretação de texto. Se a gente não consegue nem entender o texto do povo, imagina a emoção pesando ali sobre aquele texto. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Tem pesquisas que mostram que a gente desaprendeu a interpretar emoções a partir do momento que a gente usa demais o WhatsApp textinho, sabe? Porque a gente não consegue mais dialogar, a gente não consegue mais conversar. E aí é um exercício que você pode fazer. Você tá aí sentindo que tá rolando aquela coisa, aquela mensagem meio atravessada, sabe o que você faz? Liga pra pessoa, bate um papo com ela, vai ser tão mais fácil. A última coisa que eu queria trazer para vocês aqui, para nossa conversa sobre minimalismo digital, é sobre algo que pode ser um incrível amigo e também um incrível vilão, assim como tudo na tecnologia que pode ser os dois, né? Isso é incrível, como essa coisa é muito faca de dois gumes, né? Que é sobre o danado do algoritmo. Sabe quando você não recebe notificação aqui do YouTube porque o vídeo chegou, foi publicado e você não recebeu notificação? É um algoritmo que está dizendo que esse vídeo não é relevante para você. Então, para você lembrar e assisti-lo, você tem que vir aqui no meu canal e pensar assim, nossa, vídeo da paz, eu vou lá no canal, porque daí eu assisto. Isso acontece aqui no YouTube, isso acontece no Facebook, isso acontece no Instagram, isso acontece no LinkedIn, isso acontece no Google, isso acontece na internet. Existe algoritmo para todo lado, robozinhos que vão dizendo o que é e o que não é relevante para aparecer na sua timeline. Tem algoritmos que vão te ajudar? É claro que tem, mas lembra do seguinte, se tem um robô lendo o seu comportamento digital e entendendo que você não deve ou deve consumir alguma coisa sem o seu consentimento, acho que a gente tem um problema aqui. É por isso que eu tenho gostado muito mais, por exemplo, de consumir notícias ou conteúdos, informações sobre as coisas por newsletter, porque ali eu assino para receber aquele conteúdo pelo meu e-mail e eu dei o meu consentimento de que eu quero receber aquelas notícias, sabe? Eu tenho usado bastante, eu escrevo uma newsletter também 2 vezes por mês, vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem, tá? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu gosto de consumir, porque a decisão está nas minhas mãos. Eu decidi receber aquele conteúdo diferente daquilo que a gente tem aqui no YouTube, do que a gente tem no Facebook, do que a gente tem em todas as outras plataformas. Sabe quando a pessoa some do seu feed e você pensa, nossa, será que ela me deletou? E não, ela tá lá quietinha, mas ela tá publicando conteúdo e o conteúdo dela não aparece para você? É porque o algoritmo acha que ele não é relevante para você. Isso é bem complicado e se eu acho que tem uma coisa que a gente pode trazer para a nossa relação mais minimalista com o ambiente digital, tá em a gente ter mais poder de decisão sobre aquilo que a gente realmente quer consumir. Então, se você quer consumir conteúdo de alguém, você vai lá e assina de fato que você quer receber aquele conteúdo. Mas se você não quer, eu acho que a gente não devia nem seguir. E aí, para fechar, eu só queria falar sobre esses mitos de minimalismo digital. Por exemplo, você tem que reduzir o seu tempo de tela. Bicho, às vezes não é sobre reduzir tempo de tela, às vezes é sobre você usar o tempo que você passa online melhor, porque daí você vai ser mais produtivo, seja para o seu entretenimento, seja para a sua produtividade. É muito mais sobre você fazer um bom uso da tecnologia do que de fato só reduzir. Sabe aquilo que a gente fala do guarda-roupa? Não adianta você só tirar roupa do guarda-roupa ou só tirar móveis da sua casa. Você tem que usar aquilo que é essencial. E se para mim e para você que trabalha com ambiente digital faz sentido passar mais tempo porque é parte do seu trabalho, não é sobre redução de tempo, é sobre usar o tempo que você passa ali melhor. E aí acho que vale uma boa divisão aqui, que existe aqui, minimalismo, abismo, organização, tá? A gente está falando de 2 abismos bem diferentes. A gente está falando aqui minimalismo, essa discussão sobre essencial, e organização é muitas vezes aquilo que você ficou, como você vai organizar. Ou tem muita gente que é super organizada e não é minimalista. E tá tudo bem.
esse vídeo virou o quê? Quase um desabafo, né? Da gente conversando sobre como a gente se relaciona pela internet. Mas acho que é isso mesmo, né? A internet é isso, que a gente também está aprendendo a lidar com ela. E principalmente para você que trabalha com isso, pode ser mais difícil mesmo, assim como é difícil para mim. Eu não sei qual é o melhor jeito, eu sei qual é o jeito que funciona hoje para mim e que está funcionando. Mas o que tem aqui dentro do meu micromundo que pode sim funcionar aí para todo mundo, isso com certeza é desligar as suas notificações. O meu celular é zero notificação, não tem nenhuma. E isso já está assim há 2 anos e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi desligar as notificações. E para onde eu levo a palavra do desliga as notificações, mais você entende como isso pesa. Porque você deixa de ter aquele gatilho te chamando para uma ação do tipo, vem cá ver o que eu escrevi, vem cá ver o like que você recebeu, vem aqui ver a última oferta que você recebeu de uma marca que você nem conhece, sabe? Desligue as suas notificações, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida e esse é um baita passo para a sua vivência mais minimalista aqui no ambiente digital. Tá bom? É isso, gente. Lembra de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que também estão aí se envolvendo mais com o minimalismo e pode de alguma forma ajudá-las, tá bom? Que amanhã tem vídeo novo aqui no canal. A série tá acabando, gente. Ai, meu Deus! Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau!